Olá, eu sou a Isabela D'Andrea, neurologista e neurofisiologista, especialista em epilepsia. Nós hoje vamos começar uma nova série chamada ISA Baseada em Evidência, onde nós iremos começar a falar um pouco para o público técnico. Essa série é uma série onde a gente vai discutir artigos, falar do ponto de vista basicamente para o médico e para o profissional de saúde. Mas se você tiver interesse e não se incomodar com os termos técnicos, pode continuar nos acompanhando. Hoje a gente vai discutir um artigo, inclusive, que é do meu grupo, que é o uso da lacosamida em crianças num centro terciário aqui no Brasil. Esse artigo ele é importante porque o uso da lacosamida no Brasil ele só é aprovado para pessoas a partir de 16 anos de idade. Porém, nos Estados Unidos e na Europa, o uso em crianças já é aprovado. Então acaba que nós estamos utilizando no Brasil a lacosamida de uma forma off-label. Significa o quê? A gente tem evidências científicas que ela é eficaz e seguras para crianças, mas que na bula da medicação no Brasil ela ainda não foi aprovada. Então essa nossa experiência foi descrita nesse artigo, né, e está sendo publicado agora em dezembro, né, numa revista de referência mundial. Então, qual foi a metodologia utilizada nesse artigo? Esse artigo foi feito com avaliação retrospectiva. Então foram selecionadas 26 crianças com uma epilepsia farmacoresistente que fizeram o uso da lacosamida e que a gente conseguiu mensurar, a gente retirou dados de prontuário e a gente conseguiu mensurar a taxa de redução da frequência de crises nesses dados do prontuário. Como todo estudo retrospectivo, a gente tem as nossas limitações, porque a gente coleta dados do prontuário, e nessa coleta, alguns pacientes se perderam e a gente conseguiu ficar, então, com 26 pacientes. E a gente avaliou a taxa de resposta em 3, 6 e 9 meses. Como é que foram os resultados encontrados por esse estudo? Então, a gente tinha dessas 26 crianças, 13 meninos, né, e 13 meninas, então ela era distribuída pelo sexo de uma forma homogênea. A média de idade para o começo do uso da lacosamida foi de 8,7 anos. E essas crianças elas já vinham em uso de outras medicações previamente. Então, o número de medicações utilizadas previamente foram de 2 a 9 medicações. A gente teve aí 11% das crianças que tinham passado por cirurgia de epilepsia, mais 11% que estavam em uso de dieta cetogênica e 5% que estavam em uso de estimulador do nervo vago, mostrando que essa era uma população de realmente crianças com muita dificuldade de controle com as suas crises. O número de medicações prévias utilizadas, então, ficou em torno de 4,5 medicações. E qual foi a taxa de resposta? A gente teve uma excelente taxa de resposta com uma dose média de manutenção de 6,4 mg por quilo por dia. A maioria dos pacientes, em torno de 90% dos pacientes, tinham epilepsia focal, mas um percentual pequeno tinha epilepsia generalizada. Mesmo os pacientes com epilepsia generalizada também obtiveram uma taxa de resposta adequada. Em relação aos efeitos adversos encontrados, foram aqueles realmente que a gente observou na literatura, então sonolência, vertigem, né? É claro que alguns deles a gente percebe que é difícil a criança menor, mas como eu disse, a média de faixa etária era em torno de 8 anos, então eram crianças que conseguiam identificar efeitos adversos. Além disso, o que mais de importante a gente observou nesse estudo? Então, existe na literatura uma discussão entre a associação de bloqueadores de canais de sódio com a lacosamida, se seria eficaz ou não e se aumentaria o efeito adverso ou não. O que a gente observou na nossa população? Que sim, os pacientes que estavam em associação com bloqueadores de canais de sódio tiveram uma taxa de resposta inferior e um aumento de efeitos adversos. Uma outra curiosidade foi o fato de que 2 pacientes passaram a utilizar a lacosamida como monoterapia e que esses pacientes foram pacientes que não responderam à oxcarbazepina, que é um bloqueador de canal de sódio, mostrando que
a não resposta a um bloqueador de canal de sódio impeça da tentativa do uso da lacosamida, porque ela apresenta um mecanismo de ação não semelhante, por exemplo, no bloqueio do canal de sódio da oxcarbazepina. Então, resumindo, concluindo, o que nosso estudo mostrou? Que a lacosamida ela é eficaz e segura no uso em crianças na população brasileira. Muito bem, se você é médico ou profissional de saúde e quer discutir algum outro artigo, coloque aqui nos comentários. E não deixe de me seguir no Instagram e no YouTube.